Agora a gente vai recordar alguns conceitos sobre funções que a gente vê lá no ensino médio, que é o conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Então o que a gente diz, o que significa dizer que uma função ela é injetora, né? Então dizer que uma função ela é injetora significa dizer que ela leva pontos distintos, ou seja, pontos diferentes em imagens diferentes, tá? Imagens distintas. Matematicamente falando, significa dizer o quê? Significa dizer que para qualquer dois pontos no domínio, x1 e x2, diferentes, as imagens vão ser diferentes. Ou seja, f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Tá? Ou da mesma forma, por quaisquer dois pontos x1 e x2 no domínio, de tal forma que as imagens são iguais, se as imagens são iguais, significa que os pontos são iguais. Tá? Então, se isso aqui acontece, então a gente diz que a função ela é uma função injetora, né? Ela injeta cada elemento do domínio em um único elemento no contradomínio, ou seja, cada elemento que está lá na imagem vai receber a flechinha só de um ponto. Não existe dois pontos que vão ir no mesmo ponto, então não vai ter duas flechinhas em um mesmo elemento, como a gente viu em um exemplo anteriormente, tá? Então, para ela ser injetora, então cada flechinha tem que chegar num só, né? Não, cada elemento que recebeu flechinha só pode receber uma flechinha. Se o elemento recebeu mais do que uma flechinha, então a função não é injetora. O que significa dizer então que uma função ela é sobrejetora? Então a gente diz que uma função ela é sobrejetora se a imagem da função for todo mundo, ou seja, se a imagem da lanterna for toda a parede, né? Então todo mundo for atingido pelas flechinhas, tá? Isso que significa dizer, né? Então a imagem for todo o contradomínio da minha função. E a gente diz que uma função ela é bijetora quando ela é as duas coisas, ela é injetora e sobrejetora, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, olha só. Então eu tenho aqui uma função representada por esse diagrama, então ela leva o 1 no 5, o 2 no 3, o 3 no 6, o 4 no 7. Olha só, o 4 aqui ele não recebeu flechinha, né? Então 4 não recebeu flechinha, então ele não pertence à imagem. Então quer dizer que a imagem não é todo mundo. Bom, então a primeira coisa que a gente pode observar aqui, que a função ela não é sobrejetora. Então, se ela não é sobrejetora, não tem como ser bijetora, né? Então, ela não é sobrejetora. Agora, ela é injetora? Bom, olha só, cada um que recebeu a imagem, recebeu uma flechinha, recebeu somente uma flechinha? Sim, né? O 3 só veio do 2, o 5 só veio do 1, o 6 só veio do 3 e o 7 só veio do 4. Então, ela é injetora. Tá? Então, nesse caso, a função não é sobrejetora, mas é injetora. Segundo exemplo, aqui. Então, o 1 é levado no 5, o 2 no 4, o 3 no 3 e o 4 no 5. Então, o que a gente observa aqui? Que todo mundo aqui no contradomínio recebeu flechinha. Então, se todo mundo no contradomínio recebeu flechinha, significa que o conjunto imagem é todo mundo. Então, nesse caso aqui, ela é sobrejetora. Então, ela é sobrejetora, nesse caso. Ok? Por quê? Porque todo mundo do contradomínio recebeu flechinha. Então, todo mundo do contradomínio está na imagem. Agora, a pergunta, ela é injetora? Para ver se ela é injetora, eu olho para todos os elementos aqui no contradomínio. Cada elemento recebeu apenas uma flechinha? Não. O 5 ó, recebeu flechinha do 4 e do 1. Então ela não é injetora. Tá? Então ela é sobrejetora, mas não é injetora. Então aqui a gente viu um exemplo onde ela é injetora, mas não é sobrejetora.
E aqui a gente viu um exemplo onde ela não é injetora, mas é sobrejetora. Tá? E esse último exemplo, olha só, o 1 está indo no 6, o 2 no 3, o 3 no 5, o 4 no 4. Então olha só, primeiro, todo mundo aqui do contradomínio recebeu flechinha? Recebeu. Então quer dizer que o conjunto imagem é todo o contradomínio. Então ela é sobrejetora. Beleza, ela é sobrejetora. E agora, ela é injetora? Cada elemento aqui do contradomínio recebeu apenas uma flechinha? Bom, o 3 só veio do 2, o 4 só veio do 4, o 5 só veio do 3 e o 6 só veio do 1. Então ela é injetora também. Se ela é sobrejetora e ela é injetora, então quer dizer que ela é bijetora. Eu tenho uma bijeção entre esses dois conjuntos, né? Cada elemento daqui está correspondendo a um único elemento e só ele de lá. E a mesma coisa vale ao contrário, tá? Então, essas que são as noções de injetora, né? Ou função injeção, sobrejeção e bijeção. Né? Funções injetora, sobrejetora e bijetora.